Pois é, agora vamos ao assunto TECUL de volta, depois de termos visto as dificuldades que as pessoas estão a atravessar para conseguir o transporte coletivo nesta manhã, queremos aqui entender, afinal, há ou não greve na TECUL? Ontem esteve cá um suposto sindicalista da TECUL que apresentou-nos vários pontos, sobretudo, segundo ele, que constam do caderno reivindicativo. Tal como havíamos anunciado, que nós fizemos o contacto prévio com a TECUL e esta então vem imediatamente responder à situação. Aqui estamos a perceber que, afinal, existem divisões dentro da própria empresa, mas o que causou isso e qual é a real situação? Vamos a seguir passar a palavra ao Sr. Otávio Francisco, que é o porta-voz da TECUL. Muito bom dia, bem-vindo à primeira página. Bom dia ao vasto auditório, aos telespectadores da TV Palanca. Muito obrigado. E também temos o Sr. Domingos Contreiras, que é o coordenador adjunto do sindicato da TECUL. Bom dia. Muito bom dia, TV Palanca e os estimados espectadores. Muito bem. Ora, vamos começar pelo Sr. Otávio, que é o porta-voz da TECUL. Mas há ou não greve dentro da TECUL? Obrigado pela oportunidade que nos concedem. Dizer que há um grupo de trabalhadores que paralisaram os serviços no dia 26 deste mês, mas há também trabalhadores que estão a prestar o seu serviço na normalidade. E esses trabalhadores apresentaram alguns argumentos, questões que são reais, né? na verdade, mas entende a empresa porque este grupo de trabalhadores não cumpriu escrupulosamente aqueles requisitos que têm a ver com a greve e porque este grupo de trabalhadores teve a oportunidade de reunir com o Conselho de Administração para ouvir as inquietações apresentadas por eles. Em seguida, houve num domingo, no dia 25, o encontro preliminar, onde teve um encontro com a participação do membro do Executivo, que é o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres. Por sua vez, terá garantido que tudo estaria na normalidade, mas surpreendeu-nos, todos nós, mesmo tendo em conta que havia abertura do Conselho de Administração em reunir com os trabalhadores nesta condição. Infelizmente, ficamos paralisados, parte dos trabalhadores paralisaram os seus serviços no dia 26. Mas temos um número significante de trabalhadores que não estão a prestar o seu serviço normalmente. Denúncias feitas dão conta de que esses trabalhadores que estão atualmente a prestar os serviços foram recrutados à última da hora para atender às vagas deixadas. É infundada porque, independentemente de nós termos os trabalhadores efetivos, nós temos um centro de formação profissional. E acredito eu que eles alegam na questão de termos um estágio profissional que já havia de decorrer antes da greve. E esses grupos de estudantes, não é, formandos, estão mesmo a prestar parte de serviço. Um número significante. Tem capacidade para poder profissionalmente atender? Olha, estamos a dizer apenas de cobradores que fizeram a sua formação. E é um grupo reduzido de 10 por ali. Então, o maior número de trabalhadores ainda estão a prestar serviço. Nós temos com uma média de 80, 70 carros a sair, imagine uma esfera de 10 formandos apenas. Mas como o trabalhador está nessas condições, vai sempre dizer que recrutaram. Então, é uma informação infundada que poderão aferir, não é, em loco, caso a TV Palanca querer fazer pesquisa em mercado. Muito bem. O senhor de Palanca, que cá esteve ontem, diz ser sindicalista e deixou aqui várias denúncias. Uma delas começa pela abertura dada pelo Conselho de Administração, mesmo diz que no dia do diálogo não houve um consenso e a parte da diretiva terá abandonado o encontro. Isso condiz com a verdade? Felizmente, também fizemos parte deste encontro. Dizer que quem não teve abertura e quem não foi ousado em compreender a situação que estava a viver na altura do acordo é esse grupo de trabalhadores, representado pelo o senhor Palanca. Neste dia, tenho a plena certeza... O senhor Palanca é trabalhador da TECUL? É trabalhador da TECUL, sim. É parte dos trabalhadores da TECUL, que encontra-se paralisado. E ele é que está a conduzir este grupo de trabalhadores... É sindicalista ou não?
Olá, ele é sindicalista parte da Estral, mas nos últimos dias, quando se realizou a renovação de mandatos, ele não foi eleito e criou condições de tentar destabilizar, não é, o grupo dos trabalhadores que foram eleitos na coordenação. Dali onde parte este todo o problema. E dirigiu-se com um certo grupo de trabalhadores para uma central sindical que é a CGSILA. E ele, nessa altura, intitulam-se de ser representantes da TICUL na CGSILA. Mas temos o Bureau Sindical, pertencente ao Estral, que já, aos longos anos, dos 30 e dos 40 anos que nós temos, de casa, que fazem parte da TICUL. O mesmo afirma que, desde a paralisação, tem havido muitos acidentes da parte de viaturas da TICUL, que supostamente têm como causa a inexperiência dos atuais condutores, os recém-chamados para assumirem os volantes. Isto não confirma a verdade, porque os acidentes no percurso, imagino que nós temos mais de 100 e tal viaturas em carreira, o trânsito da nossa cidade é como é, não é fácil terminar um dia sem que tenha um pequeno risco numa viatura, independentemente disso. Mas nós não temos registros de muitos acidentes, conforme ele alega. Nós temos tido, na média semanal, um acidente. E é o que decorre até hoje. Nós estamos na segunda semana, o registro que nós temos, não temos mais de 2 acidentes ocorridos nesse período. Portanto, há aqui desencontro nessa informação. Naturalmente. A parte oficial não reconhece... Não reconhecemos o número de acidentes que eles referem nesse contexto. Dos pontos apresentados no caderno reivindicativo, quais é que a direção está aberto para a negociação? Olá, todos os pontos apresentados, a direção está aberta, porque entendamos nós de que o período em que nós vivemos é tão difícil economicamente, mas mesmo assim o Conselho de Administração, por sua vez, independentemente deste grupo apresentar estas reclamações, tem vindo a trabalhar nas mesmas questões, nos mesmos problemas, que são questões sociais, económicas e profissionais da empresa. Uma delas é a revisão do salário. E isto, o Conselho de Administração está aberto e entendamos nós que chegou-se a acordo com o Bureau Sindical ainda ontem. Provavelmente hoje, às 12 horas, terão uma assembleia onde os trabalhadores vão tomar em loco, não é, a nova tabela salarial do reajuste salarial na TICUL. Ele diz que não lhes foi apresentado nada documental para que os trabalhadores ou o sindicato pudesse ter contacto com este documento que mostra a atualização. Inicialmente, devo dizer que no caderno ou nesse documento apresentado por este grupo, não determinava os valores a serem reajustados. A empresa também estava a trabalhar na resposta e não seria em um dia dar uma resposta coesa em função de uma revisão de salário. Porque entendamos nós que o documento que hoje será entregue, que foi entregue ao Bureau Sindical, que está a negociar, já lá pasma, né, os elementos que eles referem, que é a revisão tarifária do salário. Muito bem. Obrigado. Voltaremos à palavra dentro de pouco tempo. Por agora vamos conversar com o Sr. Contreiras. Novamente, bom dia. Bom dia. Representa o sindicato. Qual sindicato? O Sindicato do Estral, que é o sindicato que existe na TICUL, legalmente constituído, à luz do Acordo Coletivo do Trabalhador e à luz da lei sindical. E não reconhece a parte representada pelo Sr. Palanga? O Palanca ainda é afiliado ao Estral, ainda é membro do Estral. Não se pode casar 2 vezes sem ser divorciado. O Sr. Domingos Palanca ainda é membro do Estral. E Pode continuar. por várias razões, como o meu colega já evocou cá, Temos alguma limitação no som? Vamos usar este microfone, talvez nos facilite para uma melhor... Pode, por favor. realmente o Sr. Domingos Palanca ainda é membro do Estral. E não desfiliou-se ainda do Estral. E na TICUL existe realmente um sindicato, que é o sindicato do Estral, que é dos transportes terrestres rodoviários de Luanda.
Realmente, vários trabalhadores são ainda filial austral. E como é que surge um outro grupo que diz ser Sindicato de Trabalhadores da Tecul que paralisa os serviços? Realmente não são membros do Sindicato da Tecul. É um grupo de trabalhadores, por algumas razões de insatisfação, que nós realmente reconhecemos que há algumas dificuldades, que há algum descontentamento, mas esse elemento, durante vários tempos, nós estamos indo discutindo. Só para ter em conta, no dia 25 de janeiro, a reunião entre o Bureau Sindical do STRAU e o Conselho de Administração, chegou-se a vários acordos. Os dos grandes problemas da TECU são duas variáveis crônicas, que era uma dívida de diuturnidade e o qualificador ocupacional. Este qualificador é que vai dar uma dignidade maior aos trabalhadores, em termos de rendimento e em termos de crescimento categoricamente profissional. Sim, por favor. Esses dois elementos, principalmente a diuturnidade desta dívida, foi totalmente paga. O qualificador, a gente ia negociando e nós comprometemos aos trabalhadores que no final do mês de maio, os trabalhadores iriam começar a ter o salário com uma nova tabela salarial. Ontem, reunião que mantivemos de vários contatos com o Conselho de Administração, conseguimos aprovar uma nova tabela salarial para os trabalhadores. Por essa mesma razão, ainda hoje, convocamos uma Assembleia de Trabalhadores extraordinária para poder apresentar os resultados do encontro e das grandes vantagens que tem essa nova tabela salarial. Só para ter noção, em período de pandemia, a nível nacional, não existiu e nem vai existir, nem existe, uma empresa que fez um reajuste na ordem dos 65% do salário dos trabalhadores. 65%, só para ter noção. Com essas dificuldades que a TECUL vive, mas o Conselho de Administração, o Bureau Sindical, fez o esforço e conseguimos ter essa vitória para os trabalhadores. Ordem dos 65%, 40%, 30%. Há trabalhadores da TECUL que realmente oferia um salário de 37 mil, que a partir de hoje já não existe. É grande vantagem. Ok. Aqui, da nossa parte, é difícil compreender, numa única empresa, surjam dois grupos que dizem ser sindicatos e têm informações, embora coincidentes, porque o Palanga, que esteve cá também, disse que havia, de facto, esta negociação quanto ao salário dos trabalhadores. O que nós queremos perceber aqui é, entre os trabalhadores, houve um consenso para chegarem ao ponto de, bem, vamos partir para a greve, ou somente este grupo entendeu fazer e o fez? Eu volto a repetir, não existe greve na TECUL. Não há greve na TECUL. Há sim um grupo de trabalhadores que decidiu paralisar por alguma insatisfação. Mas essa insatisfação, hoje, realmente vai ser levantada com a proposta da nova tabela salarial. Os pontos que eles apresentam, supostamente como pontos principais de reclamação no caderno reivindicativo, são os mesmos que a vossa parte tem vindo a discutir? Eu volto a repetir mais uma vez. O senhor Domingos Palanca é filiado citou austral. Algumas. Sim. Por ser filiado, é filiado então, austral. Tem cópia do que você... Ele fez um copy-paste das reivindicações, já constantes no caderno. Muito bem. E esses elementos estão a ser trabalhados. Realmente, todos os problemas não vão ser resolvidos de um dia para o outro. Só para ter noção de uma das grandes vantagens desta luta é o reajuste salarial à luz do qualificador. Outros problemas vamos indo resolvendo. As negociações, o Bureau Sindical do STRAU e o Conselho de Administração estão abertas e sempre mantiveram abertas. Há um bom senso. Qualquer dificuldade, nós temos a colaboração institucional do Ministério dos Transportes, da Direção Nacional dos Transportes, que têm sido um elo de diálogo permanente na resolução destes mesmos problemas. Muito bem, muito bem. Voltamos à conversa com o Sr. Otávio. Eu faço uma questão.
O Conselho de Administração da TECUL negocia com os trabalhadores e agora estamos a chegar a um passo importante para se conseguir satisfazer algumas necessidades e as questões colocadas por eles. Qual é a parte que está a negociar com a direção da TECUL? É o sindicato aqui representado ou a parte que está sem exercer os trabalhos alegando greve? Na verdade, estamos a falar o grupo de trabalhadores, no seu geral, desses que estão paralisados. Mas as negociações estão a ser feitas ou efetivadas com o Birô Sindical da TECUL, ou na TECUL, que é o STRAL. Como as mesmas reivindicações foram apresentadas por esse grupo de trabalhadores, são as mesmas que fazem parte do caderno reivindicativo do grupo do STRAL, né, desses trabalhadores filiados ao STRAL, então não tem por que excluir. Não tem por que excluir. São os mesmos problemas e estão a ser resolvidos na sua magnitude. Muito bem, muito bem. Então, há aqui um posicionamento justo da parte da TECUL para não prejudicar nenhum nem outro. Né? Naturalmente. Ele diz também que receiam que os que estão sem trabalhar venham a ser despedidos. Olha, a lei também estabelece, e nós não somos a entidade que poderá aprovar se esta paralisação é lícita ou ilícita. Aguardamos nós que, por direito, não é, remetermos uma providência cautelar ao tribunal que poderá ferir a paralisação da parte desses trabalhadores. E as medidas disciplinares virão da forma individual, por cada um. A empresa não poderá intentar dizer que agora afirmar de que serão despedidos, mas cada um na sua medida, não é, ao seu nível, e aquilo que for um processo disciplinar levantado, não é, por cada trabalhador, poderá responder. Não estamos a dizer aqui que a empresa vai despedir os trabalhadores. A reivindicação é legítima, reconhecemos todos nós, os problemas devem ser resolvidos, mas com o tribunal poderá então aferir se esta greve é legal ou ilegal. Só apenas o tribunal. Muito bem. Bem, é um assunto delicado e difícil de digerir, a princípio, porque nós sabemos primeiro, enquanto cidadãos, e nós, quase todo angolano e todo luandense, em algum momento já recorreu à TECUL como seu meio de transporte e sabemos muito bem que tem estado a prestar um bom serviço, apesar das outras dificuldades que também conhecemos e é nada aqui adianta destacar. O Sr. Palanga ontem afirmou que durante o estado de calamidade que o país vive, em tempo de pandemia, a direção da TECUL obriga os motoristas e cobradores a levarem pelo menos 1000 pessoas dia. Caso isso não se efetive, os funcionários são penalizados. Isso é verdade? Não condiz a verdade, porque nós cumprimos escrupulosamente aquilo que o decreto presidencial obriga, que é 75% da lotação da viatura, da capacidade de lotação da viatura. E nós cumprimos. O que devemos compreender é que o sistema de transporte é aquele que o passageiro sobe numa determinada paragem e deixa na outra. Nós temos aqueles que sobem numa determinada paragem e vão para outro destino. Este intercâmbio que se faz de um ponto ao outro, a transportação nesse intervalo pode não ser só limitado a 75% da capacidade, porque vai descer e vai subir pessoas. Então, a empresa não obriga o trabalhador a apresentar um valor de 1000 passageiros e, se não fizer, terá responsabilidade. Não, isso não condiz a verdade. Quanto à dupla função, supostamente há trabalhadores que têm duplo passe de cobrador e de motorista. Olha, isto naturalmente não posso afirmar e não posso dizer que existe essa dupla função, porque nós temos o serviço do interprovincial. No interprovincial não temos necessariamente um cobrador. Naturalmente, quiçá terá levantado essa questão de dupla função em detrimento dos serviços do interprovincial. Senão, no urbano, não temos dupla função. Não há? Não há. Ok. A TECUL vai continuar a prestar atenção aos trabalhadores, é o que mostra aqui. O Conselho de Direção tem estado aberto para essa negociação. Quanto a este grupo de trabalhadores representados por um suposto sindicato
que nessa altura não estão a trabalhar por uma suposta greve. Já está claro também que a medida poderá surgir na medida certa, passo a repetição, mas o que se pensa fazer para os retirar desta suposta greve? Nós apelamos a todos os trabalhadores vindos da TECPUL, aqueles que realmente entendam que a TECPUL é a empresa aonde eles labutam, convidamos a regressar às atividades, porque os problemas os quais apresentados estão a ser tratados conforme aqui argumentamos. E esperamos que todos eles venham se rever desta revisão, não é, do salário que se fez. E porque nós estamos abertos, não negamos, são trabalhadores que descontentes. A própria lei também estabelece, é clara, que um grupo de trabalhadores por setor poderá reivindicar os seus direitos, mas isso desde que legalmente o façam para cumprir todos os requisitos que a greve estabelece. Então, por isso é que nós estamos a dizer não é greve, mas sim paralisação dos serviços. E o que convidamos, né, a entidade empregadora, nessa altura, em nome do Conselho de Administração, apelamos que todos os trabalhadores retomam as suas atividades em função da revisão, não é, da tabela salarial que foi apresentada ao Bureau Sindical. Muito bem, até porque, de certa forma, isto acaba por prejudicar também um cidadão que depende dos meios. Naturalmente, porque imagine nós, por isso é que nós dissemos que foi tão mal, surpreendeu-nos o comportamento deste grupo de trabalhadores, porque o que devíamos fazer, como é que vai exigir da entidade patronal aumentar o salário quando você estiver paralisado? Se chegarmos ao acordo de implementarmos a nova tabela, aonde vão sair receitas para a cobertura desta nova tabela, se nós estamos paralisados? Devíamos esgotar toda a possibilidade de negociação para que assim fizesse. Caso a entidade patronal não atendesse às reivindicações dos trabalhadores, só assim poderiam partir para uma greve ou para uma paralisação. E isto não teve lugar, não aconteceu. Lamentamos a posição tomada por esse grupo de trabalhadores. Muito bem. Voltaremos em breve para já marcarmos o ponto final e os pontos conclusivos. A palavra para o Sr. Contreiras, como sindicalista e de facto reveste na posição do trabalhador, mas tem os seus colegas que não trabalham nessa altura. Como sindicalista e também trabalhador, tenho apenas deixar um conselho. Vamos, ainda hoje, retomar os trabalhos. Será muito melhor para a nossa própria empresa e para o nosso crescimento profissional também. Já agora, vocês estão abertos em dialogar com a outra parte, que supostamente também é sindicato da TECPUL? Sindicato não. Considero um grupo de trabalhadores. Sindicato não. E este grupo de trabalhadores já abrimos um diálogo com os mesmos, já há um tempo. Logo que ele criou-se uma denominação, um grupo de reestruturação, nós assim o chamamos, sentamos, perguntamos quais são as vossas reais intenções, que não foram sindicalistas. Atualmente estamos a ver agora que as reais intenções não foram sindicalistas. Tem outros... Não sendo sindicalistas, que intenções seriam? Tendo em conta a prática do líder do grupo de trabalhadores, nós conseguimos notar que há fim inconfenso por trás disso. Porque o Conselho de Administração e o Bureau Sindical sempre teve aberto para negociações. Inclusive, várias vezes nós sentamos juntos. Há menos de um mês estivemos juntos entre o Conselho de Administração, o Bureau Sindical do STRAU e esse grupo de trabalhadores. Mostramos a nossa real transparência para diálogo e para consolidar as forças para junto atacarmos. Mas, infelizmente, não conseguimos compreender. É dali que nós dizemos e aconselhamos os trabalhadores a não caírem no erro desse grupo de trabalhadores também, porque realmente está bastante difícil compreender quais são os seus fins. Sendo difícil compreender, já tentaram chamar nessa semana para ver se haja conversa franca, aberta e que os leve a uma conclusão sem grandes prejuízos? Os prejuízos já são avultados. E nós realmente estamos várias vezes tentar manter contato com o mesmo para poder interagir, mas infelizmente não encontramos essa abertura por parte deste grupo. Mas nós estamos sempre abertos.
ainda hoje aconselhamos esse grupo a se fazer presente à Assembleia de Trabalhadores para ter contacto real dos ganhos, dos benefícios desta nova tabela salarial, onde os mesmos trabalhadores estão inclusos e também foram abrangidos com uma percentagem muito vantajosa. Não foram reeleitos, não é? É essa a razão que levou a esta divisão. Sim. Houve um processo de candidatura, de inscrição, processo de votação. Infelizmente, o senhor Domingos Epalanca absteve-se de concorrer naquele momento porque achou que tinha algo melhor e importante para ir fazer. E foi fazendo. E não poderia concorrer naquele momento. Decorreu-se o processo todo, o grupo foi eleito e ele veio para reestruturar um grupo que ele não sequer candidatou-se. Mesmo assim, abrimos o diálogo. Chamamos o grupo todo, conversamos, pedimos que traga o vosso esforço, unirmos para junto avançar. Mas, infelizmente, não há essa a vontade de parte deles, não tivemos sucesso. O STRAU está sempre aberto para diálogo, tendo em conta que o nosso objetivo é defender os interesses do trabalhador e ajudar o Conselho de Administração nas resoluções dos problemas que os trabalhadores assim o apresentam. Porque se nós ficarmos só a apontar o dedo ao Conselho, sem levar sugestões, sem ajudar o crescimento e o melhoramento, dificilmente vamos poder ter sucesso nas nossas obrigações. Você pode dizer hoje no Conselho de Administração que me dá 100 mil. E se você não ajudar o mesmo como conseguir esses 100 mil, ele pode se comprometer, mas depois não tem como pagar. Então vamos ser realistas em ajudar o Conselho com as nossas propostas, com as nossas ideias, para que possam resolver os problemas da maioria dos trabalhadores. É nessa perspectiva que nós estamos sempre abertos a diálogo. Isto, sim, é realmente o interesse de um sindicalista que é na defesa do interesse do trabalhador, mas não esquecendo que ajudando o patrão para o melhoramento também é um grande benefício para todos. Aliás, só há trabalhador quando há uma empresa. Realmente, é Uma nessa empresa perspectiva. firme e coesa. Não existe sindicalista sem ter trabalhador e que não existe trabalhador sem ter uma empresa. É nesta perspectiva. Muito bem. Então, estamos praticamente concluídos, conseguimos compreender minimamente o que se passa, porque fica muito difícil da nossa parte entender essa história da TECU, mas de certeza que, tal como fez o convite o Sr. Otávio, estamos abertos e nós vamos procurar ir mais a fundo para verificar de facto o trabalho que está a ser desenvolvido pela TECU nesta altura, embora com esta pequena paralisação. Obrigado pela vossa vinda nesse espaço e contamos convosco para próximas ocasiões. Obrigado mesmo. Também contamos com a TV Palanca e o vasto auditório telespectivos da TV Palanca. E muito obrigado da nossa parte também. E que continuem sempre a dialogar, porque é com o diálogo que se resolvem os problemas. Não é? Correto. E que a outra parte também ceda a este diálogo. Não nada adianta esperarmos que a direção abra portas quando o outro lado não está aberto para o diálogo. Obrigado. Obrigado. E, Sr. Domingos, obrigado pela vida. Temos de agradecer a oportunidade da TV Palanca e deixar um apelo aos meus colegas trabalhadores. Vamos ajudar a transportar Luanda, vamos ajudar o Conselho de Administração a resolver os nossos problemas com proposta. Para já, aconselho todos os trabalhadores mesmo, sem grau, sem nível, sem categorias, a estarem presentes às 12 horas para termos contato da nova tabela salarial, que é muito benéfico para a nossa vida profissional e pessoal. Obrigado. Muito bem. Queridos trabalhadores da TECU, por favor, voltem aos postos de trabalho porque nós precisamos de vocês para ir para casa. Caso contrário, eu, Afonso Umpado, durmo aqui hoje e amanhã já não terei forças para poder manter o programa em pé. Então, muito obrigado por nos acompanhar nesta altura. Voltaremos dentro de pouquíssimos minutos para termos o espaço A Voz do Povo, com a condução de Hélder Chiuto, embaixador do povo.